Vamos lá então, vamos começar com uma oração então. Pai Celestial, obrigado por mais essa noite, Senhor, que podemos estar ministrando a Tua Palavra, ministrando, Senhor, acerca das Tuas promessas, Senhor, aquilo que Tu és. E hoje, Senhor, nós chegamos talvez uma das lições mais importantes, no qual nós vamos aprender um pouco mais de quem Tu és. Espírito Santo, Tu que nos conduz, Tu que nos consola, Tu que és o enviado de Jesus para estar junto conosco até a volta do noivo. Senhor, que nessa noite especial, Senhor, nós sejamos tocados, transformados. Senhor, que saiamos daqui diferentes de como nós entramos. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder te cultuar, de poder, Senhor, aprender sobre quem Tu és, de poder experimentar a Tua presença, se relacionar contigo. Te agradecemos, Senhor, também por aqueles que estão vindo, Senhor, guarda tudo de cada um. E cada um que está aqui também, Senhor, guarda e abençoa em Teu nome. Amém e amém. Queridos, hoje então vamos falar sobre o Espírito Santo. Semana passada a gente falou sobre louvor e adoração, né? Na outra semana, né? O material está lá, os anteriores também. Então vamos começar falando aqui, primeiro sobre o objetivo, apresentar a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Quem é, como é e para que foi enviado à Terra. Ok? Então, gostaram da chaminha aí, né? Então, assim, nós temos então a pessoa maravilhosa. Então começa já falando que o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, a gente vai aprender que ele tem algumas características, né? Ele tem algumas características. Vamos lá então. Primeiro, a Trindade, ela é dividida em, né, o próprio nome já diz, nós somos seres trinos. E quando falam em seres trinos, significa três partes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente viu lá na primeira lição, a primeira lição foi sobre a obra divina, nós aprendemos sobre a atribuição de cada um deles. Passamos rapidamente sobre cada um deles. Vocês devem se lembrar quem participou dessa lição. Quem não participou, está lá na plataforma, a nossa lição número 1, né? A obra divina. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós, homens, pela ciência, isso a gente aprende lá, né? Eu lembro, na 6ª série, a professora ensinou a gente lá, dividindo em cabeça, tronco e membros. Lembra disso, não? Cabeça, tronco e os membros. As três partes como é dividido. Né? Mas o homem, pela palavra de Deus, é dividido em corpo, alma e espírito. E é aqui que entra que nós somos seres trinos. Corpo, alma e espírito. A gente não vai entrar a fundo nesses três, mas a gente só vai hoje trabalhar sobre o Espírito Santo. Tá? Mas cada um existe, acho que até a gente viu alguma coisa sobre isso aqui. O que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Muitas pessoas elas têm a alma e o espírito como uma coisa só, mas não é, são diferentes. O espírito que Deus criou em nós é o espaço que existe dentro de nós, onde Deus quer habitar. O nosso espírito ele só é habitado por quem o criou, por Deus. Então nós temos a nossa alma, onde estão os nossos sentimentos, né, os nossos anseios, né, o nosso caráter, e nós temos o nosso corpo, que são, né, as nossas características fisiológicas, nossas necessidades físicas, etc. Ok? Vamos lá então. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Quem quer abrir lá? Só rapidinho para a gente ler esse versículo. Está conseguindo ouvir, mãe? Tranquilo? 1 Tessalonicenses, bem-vindo, Tobler. Pessoal do fundão tem que ficar de olho aí, pessoal do fundão. Só colando, só colando. Estão com calor, pô? São os bagunceiros. Só colando, só colando. Vai lá, o que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23? Quem conseguiu abrir lá? Lá no finalzinho, lá no finalzinho. Eu vou testar. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente.
que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda. É esse? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo espírito, alma e corpo sejam preservados. Então Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele explica então que todos os vossos espírito, alma e corpo sejam preservados. Existe um desenhinho, né, que a gente via muito, a gente via na ITM, né, porque a gente fazia escola de treinamento, que mostrava o homem antes da queda, a posição, né, das três partes do homem, e o homem depois da queda. Então é como se fosse até, eu acho que até eu vou trazer vou comprar um flip, ele deu o flip chart, eu vou deixar o flip chart aqui para a gente fazer uns desenhos aqui, às vezes é importante para a gente dar uma acrescentada aí. Aquele lá que tem tipo, várias folhas. Isso, aquele lá. Acho que até que está ali embaixo. Ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre o Espírito Santo então. A sua existência. Ele existe desde o princípio. Quem abre lá em Gênesis 1, o capítulo 1, versículo 1 e 2, e Gênesis 1, 26. E aí quem tiver pode abrir dos outros versículos próximos aí. A gente quer No princípio Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só que coisa tremenda. Isso aqui, gente, isso aqui já deu trocentas e trocentas, já vi vários debates só sobre esse versículo. Só sobre esse versículo. Porque fica um monte de coisas vagas, né? Mas uma coisa é fato. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando a gente depois vai lá para João capítulo 1, que fala sobre que o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós e tal, a gente vê que há uma ligação de Jesus, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na obra. Quando foram conceber a terra que a gente vive. Uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Então lá no princípio a gente fica imaginando o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. E na criação, lá o versículo 26. Então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Olha só. Então, na criação, né, nós fomos criados. Por que semelhante a nós? Porque nós também temos o Espírito. Só que o Espírito, ele fica, né, quando fomos criados, o Espírito Santo estava no homem. E quando houve o pecado, o que aconteceu? O pecado fez separação, né, de Deus e do homem. Ok? Vamos falar agora sobre a personalidade. A gente não falou que o Espírito Santo é uma pessoa? Então, se ele é uma pessoa, o próprio nome já diz do original persona, né? Pessoa é uma persona, daí vem a personalidade, ou também a pessoalidade. Então, 1 Coríntios capítulo 12, quem já abriu aí? O outro já vai abrindo Efésios, o outro Tiago. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito. Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Do que ele está falando ali? Ele distribui o quê? Os dons, distribui, né, não os ministérios, mas os dons. Por isso que são chamados dons do Espírito Santo, né? Então temos lá, é dom de profecia, é o dom de línguas, é o dom de revelação, dom de conhecimento. São vários dons. Tem o dom de misericórdia, tem vários dons. Então, e ele distribui a cada um. Conforme quem quer, conforme eu quero, conforme você quer. A gente pode pedir: Senhor, eu quero tanto esse dom de discernimento de línguas, do dom de língua, eu queria interpretar línguas, interpretação de língua. Você pode pedir, mas é Ele que vai te dar, Ele que vai decidir se vai te dar ou não. Né? A palavra de Deus diz que a gente deve pedir, e que se nós pedirmos, Ele dá. Né? Mas Ele já, de antemão, Ele já distribui alguns dons a quem Ele quer e como Ele quer. Amém? Depois, Efésios 4:30, quem é que abre lá? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Olha só. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus se entristece? Sim, se entristece. Nós tanto, se ele se entristece, ele também se alegra. Então, o que é melhor? É a gente entristecê-lo ou a gente alegrá-lo? Né? Eu gosto muito de imaginar quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando a gente tem um coração grato, quando a gente segue a vontade de Deus, quando a gente vive uma vida, né, conforme o Pai estabeleceu para nós, o Espírito Santo vai nos guiando. Eu fico imaginando assim, talvez ele se alegrando, ele rindo, ele se regozijando em nós. E como deve ser lindo isso? Tal qual um pai, né, ver o seu filho crescendo, se desenvolvendo, né? Então não é diferente, é uma pessoa, é uma persona, né? Depois, além de ficar triste, aqui também diz que ele sente ciúmes. O que diz lá em Tiago 4,5? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Viu? Então, Tiago 4,5 fala de ciúmes. Ciúmes. Então, ele tem ciúmes de mim e de você. Já pensou que coisa interessante? Alguém ter ciúmes de você? O Deus, o Criador dos céus e da terra, ter ciúmes de você? Ou seja, ele sente a sua falta. Como é que a gente consegue entender isso? Que Deus sente ciúmes. É muito interessante, né? Mas por quê? Porque Ele nos ama e a gente vê que isso é algo que na nossa mentalidade, muitas vezes bem limitada, né? Nosso dia a dia, Ele se deixa levar, a gente, mas a Bíblia diz que Ele sente ciúmes. Então quer dizer que eu sou muito importante. Porque você só tem ciúme daquilo que é importante para você. Né? Você pega um bebezinho, por exemplo, que é totalmente dependente da mãe. Ou pega um bichinho de estimação, que é totalmente dependente de alguém. Aquela pessoa é a única relação, é o que ele tem de mais importante. Qualquer um que se aproxima, qualquer um que tenta tirar esse ciúme, ele se ou ataca, ou chora, ou ele faz alguma coisa, ciúme. Quando a gente atribui isso, que é uma coisa tão, que na verdade é uma relação de dependência, porque quando a gente fala de uma criança para uma mãe, é de dependência. Você não pegou também, mãe, a folhinha? Não. Quando você pega? Que bom. Deixa eu pegar mais uma. Quando a gente fala de dependência, Mais uma. há uma, digamos assim, algo extraordinário acontece, porque Deus sendo Deus, Ele diz que Ele tem ciúme, que Ele precisa de nós. Ele tem a dependência de estar conosco na presença dEle. Olha que coisa tremenda. É interessante, né? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre suas ações. Lá em João, vamos lá para o livro de João, os capítulos 14, 15 e 16. Quem que abre lá em 14 e 16? Essa palavra aqui é maravilhosa. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Olha só. Em outra versão, ele fala que enviarei o Consolador, né? Isso. O encorajador, Que esteja o para Consolador. sempre convosco. Isso. O que estava acontecendo ali? Que momento era esse, gente? Em qual o Espírito Santo ainda não estava sobre a terra, mas o que Jesus estava falando? Jesus estava subindo e ele diz, agora que eu vou subir, o Espírito Santo pode descer. Agora o Pai pode enviar a promessa do Espírito dele habitando dentro de vocês. E ele vem para consolar. Consolar. Olha que coisa tremenda. E o 26, o que diz o 26 lá? 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só. Gente, eu não sei se vocês já, com certeza vocês já tiveram essa experiência de vocês poderem falar para alguém coisas que na hora você não estava pensando. Palavras vindo, versículos vindo, textos vindo, pensamentos vindo, e você não sabe de onde está vindo isso para uma pessoa. Quem já experimentou isso? Amém?
Eu creio que todos já experimentaram. E isso é o que o Espírito Santo faz. É Ele que nos lembra. Por isso que ele fala, e aqui na frente ele vai, tem um outro versículo. Ele lembra de algo, daquilo que vos tenho dito. E vos lembrarei daquilo que vos tenho dito. E aonde que Deus fala? Através da oração e através da palavra. Então, quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente se alimenta das coisas de Deus, o Espírito Santo tem matéria-prima para poder nos usar para abençoar outras pessoas. E isso é para que tanto abençoar outras pessoas, como também nos guardar. Porque Ele nos consola. Como é que Ele vai nos consolar? Através da palavra. Você está lá, triste, o diabo começa a jogar um monte de coisa ruim em cima de você, oprime, começa a acusar você, às vezes começa a trazer coisa do passado, ou coisa que vai lá para frente dizendo que vai acontecer, enfim, começa a fazer aquela balbúrdia. E você está ali naquela situação e tal, o Espírito Santo vem e traz uma palavra. Não temeis, eu estou contigo, né? Não se turbe o vosso coração, né? Não se preocupe, estou... Né? Ele começa a trazer uma palavra, uma em cima da outra, ele começa a lembrar o que você leu, lembrando das promessas, do cuidado, do carinho, e começa a desmanchar aquilo que o diabo atenta contra nós. Por isso, queridos, que a palavra de Deus é uma espada. E essa espada, ela só tem como você utilizar a espada se você se deixar alimentar pela palavra. Aí você tem o Espírito Santo e transforma aquilo numa arma para você. Quando Jesus foi tentado no deserto, e o diabo veio trazer algumas coisas, o diabo não falou de coisas, vamos tratar assim, imediatamente ilícitas. O diabo usou a palavra para pegar Jesus. Ele citava a Bíblia. Mas Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele estava lá e ele citava, ele trazia de volta. Mas também está escrito. Então a gente vê que o Espírito Santo, ele vai te usar, ele vai te guardar, ele vai te ensinar e ele vai te lembrar. Amém? Olha que coisa tremenda. Eu gosto de fazer uma analogia do Jarvis, né? Do Homem de Ferro. Então o Homem de Ferro lá está aquelas coisas que começa a falar com o Jarvis. Jarvis, vai acontecer isso, calcula isso para mim, faz o seu. Espírito Santo é igual. Ele vai falando para ti, ó, é isso, é aquilo, é aquele outro, papapá. Gente, eu vou contar uma experiência para vocês que me veio agora. Eu trabalhava com consultoria técnica, da parte de sistemas de recursos humanos. E eu atendi uma multinacional em Itajaí. Né? Então, eu dava assistência lá, dava suporte. E nesse período agora de final de mês, não final de mês, lá é sempre até o 10º dia útil ali, o pessoal está fechando folha de pagamento, né? Cada empresa fecha o seu turno, mas estava fechando folha de pagamento e o sistema deu pau lá. Deu um problema lá no sistema e eu fui chamado para resolver o problema. E, gente, era uma multinacional, eram mais de 5.000 funcionários, estivadores, gente lá do porto, e eu precisava resolver aquele problema. E eu fui na empresa e tinha toda a linha de programação do programa e havia umas regras, porque questão de sindicato e tal. Então tinha algumas coisas ali que foram adaptadas para aquele cliente. Não era do programa. Foi feita uma adaptação para poder atender as regras desses sindicatos. E essas regras estavam gerando resultados diferentes. De horas, de pagamento, de tudo. E aí estava com problema. E eles precisavam, emitir naquela última semana. Eu tinha ido lá na quarta. Eu tinha ido lá na quinta. E não tinha conseguido resolver o problema. Na sexta-feira à tarde, eles precisavam mandar todas as folhas de pagamento, eram mais de 500 folhas, para os Estados Unidos, para eles emitirem a ordem de pagamento lá para vir para o Brasil, para pagar, porque é uma multinacional, para pagar. Se isso não acontecesse até ali, naquele dia, essa empresa ela ia ser multada, né, porque o Ministério do Trabalho cai em cima, né, e, obviamente, que a empresa que eu trabalhava também ia ser multada e, consequentemente, alguma coisa ia respingar sobre o menino aqui, né? Pensa na pressão. E eu trabalhando naquele sistema, e 2 dias já trabalhando, eu não enxergava, eu não conseguia ver o que estava acontecendo ali. Eu não conseguia descobrir o que estava acontecendo e testava. A última opção que eu teria, vamos dizer assim, a mais esdrúxula, era gerar todos os cartões manualmente, mas eram 500. Eu ia virar 2 dias lá trabalhando, direto, gerando cartão por cartão, marcação por marcação, para poder gerar os valores corretos, né? Mas mesmo assim eu não ia conseguir.
em tempo hábil. Não ia dar tempo para fazer, mas eu conseguiria fazer. Tá? Sexta-feira de manhã, estava agendado eu retorno de novo para a empresa, mas antes de ir para a empresa, eu passei na igreja, nós tínhamos um momento de oração lá com os homens, e eu lembro que eu pedi para o irmão orar por mim, e o irmão orou, e ele falou assim: Espírito Santo, mostra para ele o que está acontecendo lá. Eu era meio que recém-convertido ainda. Mostra para ele o que está acontecendo lá, ajuda ele. Eu disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E fui. Quando eu cheguei na empresa, estou eu lá sentado naquela pilha era formulário contínuo, né, aquela pilha de papel, a gestora lá olhando desesperado, o pessoal tudo desesperado, e eu olhando aquelas regras, um monte de linha e foice, coisinha, o Espírito Santo falou assim: terceira linha, segundo ponto, tal caractere, tira aquele espaço dali, tinha um espaço entre uma chave, entre um parênteses e um ponto, tinha só um espacinho, é só tirar aquele espaço. Ele estava interpretando como uma outra linguagem. Será? Tira o espaço, pronto, rodou. Rodou. Shazam. Quando começou a rodar e sair aquelas folhas tudo certinho, aí o pessoal veio, eu só olhava para cima e dizia: É nóis. você entende? O Espírito Santo, ele está para te ajudar. Ele sabe. Por isso que eu brinco que ele é o Javes. Eu não sei, mas ele faz. Queridos, eu já fiz prova na faculdade que eu não sei até hoje como é que eu fiz aqueles cálculos. Porque eu perdi aquela matéria porque eu estava na igreja servindo. Eu abri mão da faculdade, do conteúdo, e era um dos professores piores que eu tinha, porque eu disse: Senhor, eu vou servir, porque eu não tinha ninguém para estar no meu lugar. E no dia seguinte, quando eu voltei para a aula, tinha uma prova, e prova semestral, e eu não tive aquele conteúdo de cálculo, negociação internacional e legislação. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Senhor, amém, né? Foi, morreu. Amém. E fui lá, fiz. Quando ele entregou a prova, eu tirei a nota mais alta da sala. E eu olhava aquela prova e dizia assim: eu não fui eu que fiz isso aqui. Eu não lembrava de ter feito. Estava lá os cálculos, tudo. Mudança de moeda, de ien, para dólar, para euro, para não sei o que. Eu disse: gente, quem é que fez isso aqui? E era a minha letra. O Espírito Santo, ele é fiel. E ele está aí para nos consolar, nos ajudar, nos lembrar. Amém? Só cuidar, né, para os alunos que estão aí ouvindo, não interpretem mal, né, não comece a faltar. Eu já tive a minha experiência, tá? Eles vão Obrigado. começar a dar aula, vão fazer as provas. Já tive. Zero, com culpa de Deus. O que eu aprendi com isso é que naquela época, quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, porque eu estava servindo na igreja, que era no mesmo horário, eu estudava à noite, e tínhamos cultos, tínhamos eventos na igreja, e eu não podia faltar aula, mas Senhor, eu vou porque, na época até o Sérgio tinha pedido. Era o evento da ITM lá, aqueles eventos que tinha lá, não tinha ninguém para tocar, eu ia lá. E eu fui de coração, e o Senhor, está aqui, estou entregando meu sacrifício aqui. E, gente, naquela faculdade, não é que nem agora que é um mês, né, a disciplina, é 6 meses. E é grande, era muito caro. Então eu ia ter um baita de um problema ali. Mas Deus, ele foi lá e ele endossou, ele abençoou. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, independente do que seja, e quanto maior o sacrifício, quanto maior aquilo que você abre mão por amor à obra, mais Deus, ele te mostra a fidelidade dele. Mas ele não te deixa na mão. E é nessas horas que ele quer expressar. Porque geralmente a gente faz o quê? A gente fica com medo e a gente olha para nós e diz: não tem nada de errado. Não tem nada de errado você não querer pular na frente de algo por amor a Deus. Você não precisa ter essa convicção e essa coragem. Mas se você tiver essa convicção e essa coragem, Deus vai te mostrar quem Ele é. Então, em todo tempo, em todo momento, nós estamos sempre tendo oportunidades de abrir mão, de fazer coisas e experimentar a fidelidade de Deus. Em todo tempo. Seus atributos. Vamos lá para Gênesis. Novamente, volta para Gênesis. O outro já abre no Salmo 139. E o outro, 1 Coríntios lá. Quem lê para nós lá? Primeiro atributo, onipotência. O que é onipotência, gente? Poder ilimitado? Poder ilimitado. Onipotência. Todo poder. Onipotente. Todo poder. Ele tem todo o poder. Ah, mas será que o Espírito Santo pode criar um planeta? Ele tem todo o poder. Será que ele pode criar um universo? Ele tem todo o poder.
Será que ele pode, sabe? Não existe limite. Não existe limite. Gênesis 1, 2. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Onipotência. Então, ela estava sem forma e vazia, o Espírito Santo estava ali, e o que ele fez? Depois ele foi dado o comando, Deus deu o comando, e aconteceu. Quem que fez o negócio acontecer? O Espírito Santo. Né? Onipotência, onipresença. O que diz lá no Salmo 139? Salmo 139, outro já vai abrir em 1 Coríntios capítulo 2. Alguém abriu lá no Salmo 139? Os grilos estão chegando. Os grilos estão chegando. Alguém abriu? Já estou tirando Já estão em Romanos, já. 139, 2, 7, 12. 7 a 12. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha só que tremendo. Todo lugar que nós estamos, Deus está. O Espírito Santo está. E por mais, mas lá está bem escuro, lá não tem luz nenhuma, aquele breu, pensa no fundo lá. Vamos pegar o lugar mais escuro da face da Terra, qual que é? Fossa das Marianas? Fossa das Marianas. Fossa das Marianas é o local mais profundo do oceano. Cabe um Monte Everest lá dentro. Tem quase 12 quilômetros de extensão no fundo, por dentro do mar, assim. Ninguém nunca chegou lá no fundo. Não existe equipamento, não existe nenhum tipo de equipamento ou coisa que consiga penetrar na pressão que existe lá naquele lugar. Porque quanto mais você vai entrando no mar, mais a pressão vai contraindo. Então não existe algo que tenha capacidade de chegar lá e não ser destruído. Mas eles sabem, conseguiram medir, né, por equipamentos, então quase 12 quilômetros. Então, lá naquele lugar onde não tem luz nenhuma, o Espírito está lá. Está lá. Fala, Gu. E tipo, para uma luz ela ser mais notável, brilhar mais e tipo, se ver que ela tá ali, tem que estar num lugar escuro, né? Tipo, não adianta ser, aqui tem essa luz, eu vou acender o flash do celular. Tá, legal. Apaga a luz, pum, o flash fica totalmente visível. Exatamente. Quanto mais trevas, mais a luz aparece. Basta você ver, né? Tem uns estudos que dizem que luzinha de celular, LEDzinho de qualquer coisa, relógio, aquelas coisinhas, tem até às vezes uns controlezinhos, televisão ligada, fica naquele stand-by, aquela luzinha, pink LEDzinho vermelho, que aquilo atrapalha o sono de alguém. Tá tudo escuro, mas tem só aquele LEDzinho lá e diz que aquilo lá pode atrapalhar o sono das pessoas, né? E tem gente que não consegue dormir, né, com a luz apagada e tal. Então assim, mas você vê, né, um LEDzinho, se você pegar um LEDzinho, que nem aqui tem a TV da Rosa, né, tem um LEDzinho lá, tá tudo ligado, as luzes ele nem aparece. Mas se apagar tudo isso aqui, esse LED é capaz de incidir na parede aqui, né, e fica vermelho assim a parede. Por quê? Porque tem trevas. Então, onde você menos imagina, Deus está. Não tem onde a gente se esconder de Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Característica que o diabo não tem. O diabo e seus demônios não têm essa característica. Eles não são onipresentes. Eles não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eles têm um excelente sistema de comunicação, que funciona muito bem. Ele sabe geografia. Né? Então, eles não são onipresentes, mas eles se comunicam muito bem. Tá? Beleza? E 1 Coríntios 2,10, quem abre lá?
Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Significa que Deus sabe tudo. Onisciência? Onisciência. Ele sabe todas as coisas. Aqui tem um fato interessante que é o seguinte. Mas então, Deus sabe, se Deus sabe todas as coisas, por que Ele nos dá? Então nós não temos livre-arbítrio. Se as coisas já são definidas por Deus, então nós não temos escolha. Já está definido. Não é assim? Não, é muito além. Paradoxo. Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele não sabe, Ele sabe qualquer caminho que tu for tomar. Você está aqui. Você pode ir para qualquer direção. Qualquer uma dessas direções, Ele sabe aonde vai dar. Ele já tem o projeto em mão. Exatamente. Se tu for para cá, Ele sabe o que vai dar. Se for aqui, Ele sabe o que Ele vai dar. Mas Ele respeita a sua escolha. Ele sabe todas as coisas. Meu Deus. E Ele sabe até o caminho que você vai tomar. Mas Ele tem todas as possibilidades. Ele deixa você experimentar isso. Ele não se mete na nossa decisão. Talvez ele dá o bizu, né? Tipo, Ele dá o dá bizu. aquela falada. Ele dá o bizu. O Espírito Santo dá o A bizu. luzinha acende, né? A A luzinha luzinha acende. acende. Exato. Cuida com isso. Olha isso. Não faça isso. Por isso que ele é um Deus que ele não força ninguém, não empurra ninguém, né? Tu escolhe viver ou não viver, né? Exatamente. Mas nesse momento o que a gente vê que depende dele. Que nem aconteceu contigo. Ele orou e pediu o Espírito Santo. Mostra ele. É, É, exatamente. A gente tem todas as ferramentas, tá tudo ali pra gente, né? No manual de instrução, né? E às vezes a gente é cabeção, quebra a cabeça, faz coisa errada. Quando não tá conseguindo mais, remar, tá cansado, daí a gente se entrega, daí vem tudo, faz. Às vezes, quando ele mostra, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Exatamente. É que é interessante também como quando a gente está passando uma luta, por exemplo, uma doença, às vezes a gente tem a impressão de que ele não está ali, né? A gente tem essa impressão, mas ele está ali. Né? Ele está junto, né? Mesma passagem lá da cova lá dos leões, tem várias passagens que ele tá ali. Ele, na verdade, ele só permite, mas ele está junto. Né? Sempre junto. Sempre junto. Ele Sempre. nunca nos abandona. E bem perto. E E a gente acha que ele está longe, que nem Pedro. Pedro, quando ele disse, né, para Jesus, né, Jesus também, né, ele foi até Jesus. E ele gritou para Jesus. Ele achou que Jesus estava longe. Mas o que Jesus fez? Ele estendeu a mão. Ele estava tão perto. próximo que ele só estendeu a mão. Exatamente. Chave. É isso mesmo. E o Espírito Santo está sempre perto de nós. Não falou que ele tem ciúme? Se o Espírito Santo tem ciúme, é porque ele está... Você já viu algo que tem ciúme de você? Ele fica onde? Sempre junto, sempre grudado. Está sempre grudado com você. Sempre junto. Quem tem ciúme de você está sempre grudado com você. Né? Tipo o celular. O celular tem ciúme. Exato. Imagina o ciúme que não deve ter do celular, né? Meu Deus. Vamos lá. Esse é o O Espírito Santo é um presente de Deus. Vamos lá. A promessa do Pai. Então, primeira coisa, o Espírito Santo foi uma promessa do Pai para cada um de nós. Quem abre lá em Lucas, depois outro já abre em João, de volta lá para Todos que João. pedem, recebem. Todos Falei. que procuram, encontram. E para todo que bate, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seus filhos lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Uau! Tem que pedir. Ai, que amor. Chave. Interessante que eles Uau. Tem que ser pidão, né? Pois é, tem que pedir. Tem que pedir. Tá ali, ó. Deus ele se agrada de quem pede. Gente, isso é algo que eu tenho aprendido na minha vida, né? Porque às vezes a gente vem de uma cultura, né? E eu tive assim, os meus pais
Pouca coisa eu pedia para eles. Eles sempre nos davam tudo que a gente precisava, né? Então, quando a gente cresce, a gente começa a ter um relacionamento com Deus e a gente vê que Deus ele se agrada que a gente peça. Não é que Ele quer pedir para nos sacanear. Não. Ele quer ouvir, Ele quer que a gente peça, que Ele tenha o prazer de dar para nós. Mesmo porque quem pede de coração acaba dando mais valor do que aquele que muitas vezes não pede e simplesmente recebe, né? Então é algo que eu inclusive tenho aprendido isso. Então quando a gente pede o Espírito Santo, Ele nos dá gratuitamente, nos dá em medidas extraordinárias, e a gente vai ver sobre isso ainda. O que mais? João 15, 26, quem abre lá? Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. É o que a gente viu antes, aqui, nas suas ações, ali no item 2, que é o que ele lembra, e ele nos ensina. E ele também testifica. O que é testificar? Usar a palavra. Testificar é dizer, isso é verdade. Trazer certeza, isso é verdade. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, testificar vem. O que é um testemunho? O que é uma testemunha? Ela vem testificar algo que ela estava presente. Certo? Então o Espírito Santo ele testifica. Porque as coisas de Deus para a nossa alma, elas não tem como a gente testificar para a nossa alma. Porque não são naturais. A nossa alma é natural. A nossa alma se baseia onde? Nos 5 sentidos. O que sai dos 5 sentidos, como é que tu vai testificar para a tua alma que é ou não é? Só através do Espírito Santo. E o Fabão às vezes está orando lá e diz, Jesus, seu cheiroso, o pessoal fica olhando, né? Como assim? Ele sente o cheiro? Mas ele tem experiência, com certeza ele sente algo quando ele está orando, ele fala assim, tu é cheiroso, tu é maravilhoso. Tem gente que sente abraço, eu já senti um abraço de Jesus, mas como se não está ali, tu sente. O Espírito Santo faz com que você testifique isso, com que a palavra, o sobrenatural se torne natural para você. É loucura, mas é isso. E as pessoas elas conseguem ver, né? As pessoas conseguem ver, né? Então é muito louco isso. É uma loucura boa. É uma loucura boa. Então a gente experimenta. O próprio dom de línguas. O que é o dom de língua, gente? Né? O pessoal fica... Tem igrejas aí, queridos, que são igrejas de ministérios enormes, mas eles vêm de uma linha teológica que eles não cultuam, eles não têm isso como algo para a vida deles. Então eles não experimentam. Quando eles olham para alguém que ora em língua, eles não pedem, eles ficam maravilhados. Mas para que serve o dom de línguas, né? Então depois a gente vai estudar sobre isso, né? João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Olha só. Então ele vai dizer, você não precisa ter medo, porque o que está por vir, o que vai acontecer com você, você nunca vai ser pego de surpresa. Essa palavra se testifica lá no livro de Amós 6, 23, se eu não me engano. 6, alguma coisa assim. Que diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Então quando a gente pensa em uma pessoa assim, meu Deus, aconteceu uma tragédia, aconteceu não sei o que, tu vê a pessoa está lá tranquila. Por quê? Porque ele não foi pego de surpresa. Ele tinha a presença de Deus, ele está na presença de Deus. Deus já falou para ele. Quem caminha com Deus não é pego de surpresa. Em nada. Você pode ter um disparate, você pode ter situações que você vai se sentir meio... Mas você vai ser resolvido. Mas algo grande, algo que realmente pode tocar profundamente a sua vida, não. Eu lembro, a gente teve um caso que aqui o Rock estava junto, o Paulinho estava junto, que foi aquela vez do Eliel. Quando o Eliel faleceu lá em São Paulo, nós estávamos lá e nós ficamos tudo assim, mas a Cláudia estava bem, a esposa dele. Já tinha sido avisada. A família estava bem. Aconteceu, a gente desesperado, meu Deus, vai dar notícia.
voltou, tudo certo. A melhor que nós estudo lá. Nós desesperados lá, correndo, e ela, né? Como é que é? Nos acalmando. É a mesma coisa do Cláudio. 6 meses antes dele falecer, Deus falou comigo. Tá Um vendo? sonho que ia Olha só. levar ele. Viu? Mesma coisa está aqui, ó, também um exemplo vivo. Então você vai, o Espírito Santo, ele fala e aí ele começa a trabalhar na sua vida. Ele começa a te acalmar, te consolar, te trazer o consolo. E quando acontece, você já está pronto. É incrível que quando eu fui pegar os exames dele pra gente ir numa consulta, aí o Espírito Santo falou comigo, ele não retorna mais, ele não volta mais para casa. E não voltou. Da clínica, já foi para o hospital e não voltou mais para casa. Viu? Gente, o Espírito Santo ele faz isso em vários âmbitos. Quer ver uma coisa que ficou importante para mim? Foi na minha área profissional na faculdade. Quando eu entrei na faculdade para dar aula, o Espírito Santo falou assim para mim: eu te coloquei e eu que vou te tirar. Nesse inteirinho, a faculdade foi vendida e todos os professores foram demitidos. Eles iam sendo demitidos à medida que as turmas iam acabando e eles vieram avisar isso para nós tipo num final de ano assim. E eu sou um dos únicos professores da universidade que depende exclusivamente, naquela época, daquilo. Na época a gente não tinha oferta da igreja, então dependia exclusivamente, não tinha um outro trabalho fora, né? Os demais eram tudo profissional liberal, empresário, funcionário público. E aí eles faziam um extra na faculdade dando aula à noite. Eu não era o caso. Só que quando eles receberam essa notícia, o pessoal se apavorou. Vocês vão ser demitidos, a faculdade foi vendida e vocês terão, né, serão desligados. O pessoal começou a chorar e tal, e eu olhei assim, o Espírito Santo falou novamente: eu te coloquei e eu te tiro. Beleza? E continuamos a dar aula, até que as minhas turmas terminassem a grade curricular e eu fosse desligado. Passado 4 meses, os professores se jogaram nas cordas, meus colegas. O que é se jogar nas cordas? Eles começaram a fazer tudo com desdém, começaram tudo a, sabe, não dar mais aula. Eu vou ser demitido mesmo, então assim, para que eu vou me matar? Para que eu vou fazer as coisas? Para que eu vou... Não, dane-se. E começaram a fazer as coisas de qualquer jeito. Eu mantive sempre a minha postura, sempre. Mesmo que é algo meu, né? Mas foi lá. Passado 4 meses dessa notícia, que tinha sido dada em dezembro, ali por meados de abril, um irmão, que inclusive eu indiquei para dar aula lá, ele congregava conosco, falou: Flavinho, tu viu o que aconteceu lá no CAD? O CAD é um órgão do Ministério Público, né, que faz toda essa questão de compra, de venda, e verifica a questão do que é monopólio, oligopólio, que isso é crime no Brasil. No Brasil, o monopólio é crime. E o grupo que tinha comprado a Uniaselv tinha comprado vários outros grupos, várias outras universidades. E dentro da região de Joinville configurou monopólio. Só tinha eles. Aí eles foram obrigados a desfazer o negócio. Mas a universidade já estavam tirando, porque eles iam substituir a gente por telas, né? Então já tinha instalado telões nas salas de aula, caixas de som, equipamentos de som, botaram uma monstra de uma antena de satélite lá em cima, que ia ser tudo só online, não ia mais ter professor. E a gente já estava se preparando para ser desligado. E aí, cara, tu viu o que aconteceu? Volta tudo para trás. Aí, aqueles queridos que se jogaram nas cordas, Tchau. Adeus. e eu estou aqui até hoje. E Deus falou: eu te coloquei, eu te tiro. O Espírito Santo, queridos, ele sabe de tudo, ele fala, ele não pega, você não é pego de surpresa. Crente que tem uma vida com Deus não é pego de surpresa. Não é. Amém? Amém. Vamos lá. E o que recebemos do Espírito Santo? Atos 19:6. Oração em línguas. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Aqui nós temos 2 dons. Nós temos a oração em línguas, que são chamadas línguas estranhas, né? E nós temos o dom de profecia, de profetizar. Eu já experimentei dos 2. Né? O de profecia eu só experimentei uma vez. Logo que eu me converti, foi uma experiência muito louca, assim.
Eu era recém-convertido mesmo. Eu tinha, acho que não era 3 meses convertido. Eu fui num culto, numa casa de uma senhorinha, e tinha um missionário lá, numa casa assim, tinha um missionário lá pregando, e o homem era daqueles reteté, assim, né? Um gurizão, assim, gurizão. E ele tinha um dom de conhecimento. Ele falava a vida das pessoas, né? Ele revelava o que estava acontecendo, aquela coisa toda. E ele tinha também o de sabedoria. E ele em seguida já emendava algo que Deus estava determinando sobre algumas situações ali, das pessoas que estavam ali, né? Eu nunca tinha visto aquilo, né? Então eu vi uma coisa que me chamou muita atenção na época. Foi uma senhora que estava num canto e ela tinha muitas cicatrizes no rosto, assim, muitas cicatrizes, assim. E ele olhou para ela e disse assim, uma coisa assim que hoje o Senhor estava visitando a casa dela e tocando no marido dela porque ela apanhava todo dia que ela vinha para a igreja. E ele batia nela com corrente, com um pedaço de pau. O que você imagina, ela era cheia de cicatriz no rosto, assim, cheia. Ela não deixava de vir para a igreja, mas ela apanhava sempre. E ele disse que ele estava tocando e tal, e ela começou a orar em língua, o papai caiu, enfim. E eu fiquei impressionado com aquilo. E assim foi um por um, assim, né? A minha vida, quando chegou em mim, não falou nada. Aí inverteu. Quando ele colocou a mão em mim, eu comecei a orar e ele caiu no chão e eu comecei a falar o que ele ia fazer, para onde que ele ia, os países que ele ia, o que Deus ia fazer, mas não era eu. Trocou. O que estava nele veio para mim. E aí ele caiu no meio assim, e eu comecei, depois eu parei, sentei e fiquei olhando assim. Foi isso. Que bicho foi esse? Não tinha controle nenhum, eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso aconteceu comigo também. Quando a pessoa foi orar por mim, Ronaldo Bispo. Aí eu comecei a orar por ele em línguas que eu nem sei, e ele interpretou. Sim. Foi assim. Foi muito louco aquilo, foi muito louco. Eu nunca mais tive uma experiência dessa. Daquilo que estava, ele vai, chegou naquela expectativa, quando chegou, pum, pulou e eu que inverteu o negócio. É muito louco. E aí, ali foi a única vez que eu lembro de ter profetizado daquela maneira, assim, sem controle algum. Algum. Não é algo que você está pensando, que você conhece. Eu nunca tinha visto aquele jovem, então assim, não tem. Porque às vezes quando você conhece uma pessoa, você vai profetizar, muitas vezes vem coisas do seu coração. E a palavra fala que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então você vai falar algumas coisas e às vezes nem sempre é. Mas ali não, ali era 100%. E é o que ele fala sobre oração em línguas e profetizar. Foi o que aconteceu aqui nesse episódio de Atos 19. E a oração em línguas a gente sabe, né? A oração em línguas ela tem um porquê. Não é doideira. Não é simplesmente por orar, porque é bonito ou porque é doido, não. Isso é uma criptografia divina. Quando você ora, o diabo não entende que você está orando. Né? Não entende que você está orando. Mas o Espírito Santo começa a orar o que precisa. Nós oramos aquilo que nós percebemos novamente com os nossos sentidos. Então, eu sei que o Roque está precisando de um negócio, ou ele está doente, ou ele precisa, eu vou orar sobre aquilo. Mas o Espírito Santo sabe que não é isso. Que tem muito mais, que tem outras coisas que eu não sei, ou que ele não falou, ou que às vezes nem ele sabe, mas o Espírito Santo sabe. E quando eu começo a orar em línguas, o próprio Espírito começa a jogar para o alto aquilo que efetivamente ele precisa. É por isso que fala, que Paulo diz que quem ora em línguas, ora bem. E no original, o orar bem que ele fala é ser efetivo, é ser eficaz, é realmente orar o que precisa ser orado. Porque a gente não sabe. Quando passa pelo nosso entendimento, fica só na nossa percepção. Mas quando você deixa o Espírito Santo agir... Mas por que o Espírito Santo precisa? Ele precisa de uma boca, ele precisa de um logos. Tudo no reino de Deus se move pelo logos. Quando Deus criou a terra, disse, haja luz, logos. Quando Jesus dizia, ser curado, toma o teu leite e anda, sempre declarando. Quando a gente vê o poder da língua... Né, lá no livro de Tiago, por que ele fala, cuida com o que você fala, porque o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Então o Espírito Santo precisa do logos nosso. Então a gente empresta a nossa boca para declarar as coisas, e a gente começa a declarar, e aí o reino dos céus começa a se mover. Por que acontece tanta coisa quando a igreja adora?
Porque nós estamos adorando, nós estamos cantando, nós estamos entoando louvores e aquilo move os céus. Então é muito importante, né? Então o dom de línguas ele tem essa função, é como se fosse uma criptografia divina. O diabo ele não entende, ele não sabe o que está sendo falado. Tá? Diga. Só uma colocação a respeito de profecia, né? Sim. Muitas vezes a pessoa recebe uma palavra de profecia, uma palavra que é para declarar para alguém, e muitas vezes tem aquele receio, né? Será que é de Deus? Será que é porque eu conheço um pouco a pessoa e eu vou falar isso porque eu conheço, ou algo nesse sentido? Então sempre é importante que ela venha seguida de palavra, vem a Bíblia junto, tem alguma coisa da palavra a respeito. E quando há essa dúvida, né? A gente não precisa ter medo de liberar essa palavra. Às vezes tu pode conversar com uma pessoa que tem a mesma fé que tu ou mais, digamos hoje um líder, né? Chega para o teu pastor ou coisa assim, conversa, olha, a respeito daquela pessoa, Deus me falou isso e isso. Né? E aí tu tens uma direção às vezes mais clara de como falar. Sim. Né? Eu dou um exemplo, porque foi uma das primeiras vezes que Deus me usou em profecia. Era um casal em Blumenau, que era muito bem de vida, né? Tinha dinheiro para esbanjar. E Deus disse para mim assim, ó, fala para eles uma palavra de Deuteronômio, deu a palavra e disse assim, ó, eles vão passar necessidades por causa do orgulho e a dependência deles que eles têm por causa do dinheiro. E eles eram gente assídua na igreja, dizimista, mas a dependência deles era no recurso do marido que trabalhava e ganhava muito bem. E aí eu falei com o meu líder na época, que era até fugiu o nome do Tribes lá, o Marcelo Tribes. E aí eu falei para ele, eu disse, ó, está acontecendo assim, 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 Deus me deu essa palavra para essa pessoa. Ele disse, ó, não é hora de tu entregar essa profecia. Espera que Deus vai te mostrar o dia que é para entregar. Eu, amém, né? E botei aquilo no óleo. E aí um dia esse casal me convidou para ir jantar na casa deles. Assim, vem jantar aí e tal, coisa. Sim. A gente na época era líder de jovens, cuidava dos filhos dele. Fomos jantar. E aí naquele dia Deus disse assim, agora é hora. Tipo coisa de um mês e meio, 2. Hoje é a hora de tu entregar aquela palavra. A gente jantando, eu disse, ó, vocês têm uma Bíblia? Abre a Bíblia aí, assim, assim, assim. Abri, li para ele e disse, ó, Deus está dizendo que vocês vão passar necessidades financeiras, tal e tal e tal. E quando vocês se arrependerem do orgulho, cara, foi assim, matador, né? Vocês vão ser restituídos. Não, amém e tal, glória a Deus e tal. Falou para ele, pô, tira o prato dele. Eu acho que não deu um mês. O cara foi demitido, o cara perdeu o dinheiro que tinha. Eu sei que eles quase chegaram a precisar de cesta básica da igreja. De tanto que decaíram. Venderam o carro, venderam. Hoje não, hoje eles têm apartamento para filho, para filha, para isso. E eles moram mais no apartamento, voltaram ao que eram. Mas tiveram que se arrepender do orgulho. Mas a questão da profecia, né? Sim. Se tu dá de repente a profecia numa hora errada, né, a pessoa pode não receber ou ela pode ser lançada ao vento. Sim. Por mais que vá se cumprir, né? Mas o importante, nesse caso, eu acho específico, salientar, porque Deus disse assim, como ele ia tirar, se eles tivessem algumas atitudes, Deus ia restituir. Então, digamos, eles podiam pensar, então eu vou já me arrepender agora e... Não. Deus falou que vai ter, vocês vão passar necessidade. E passaram. Passaram quase 2 anos assim de perrengue mesmo. Isso é uma coisa muito interessante sobre o ministério profético, e tem muita gente que ainda pensa, a gente vai ter uma das últimas lições é sobre o ministério profético. Né? Aliás, é a penúltima lição, apostólico e profético. Que o pessoal pensa que o ministério profético é um ministério de acusação, né? Na verdade, o ministério profético é um dos maiores ministérios de amor, porque Deus sempre sinaliza a verdadeira profecia. Ela diz, vai acontecer isso, por causa disso, mas se você se arrepender, vai acontecer isso. Deus sempre te dá uma saída. Ele não te acusa. O que faz o acusador? Você vai morrer. Um ponto. Acabou. Não diz por quê, não diz por quê. Não. Você te acusa. Você fez isso, você vai morrer. Pronto. Deus diz o quê? Se você não fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Mas se você se arrepender, eu vou te dar isso. Basta a gente pegar a Bíblia, a gente vai lá para o livro de Deuteronômio, por exemplo, fala sobre as bênçãos, né? As bênçãos e maldições. A quantidade de bênçãos, se meu povo me adorar, porém, se ele não fizer isso,
Mas Deus sempre dá uma saída e um porquê. Isso é que é extraordinário. Então, quando alguém apontar o dedo para você, falar alguma coisa para você, né, às vezes, tem gente que às vezes faz, às vezes de outros ministérios, chega e impõe as mãos, cuide com quem põe a mão sobre a sua cabeça, né, e falar alguma coisa, porque isso, porque isso, porque isso. Sempre penso o seguinte, Deus, mesmo que se Ele vai me mostrar algo, é para o meu bem, não é para me condenar. Então, ele diz, você está em pecado. Por exemplo, eu estou em adultério. Ninguém está sabendo, mas Deus sabe. Aí chega alguém e se levanta, você está em adultério, vai acontecer isso, isso. Se você não se arrepender, vai acontecer isso, 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 isso. Mas se você se arrepender, vai acontecer isso, 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 isso. Sempre tem uma saída. Sempre tem um viés. Não é só para te jogar, para te trazer culpa. Ele quer te trazer redenção. Ele quer te trazer para perto. O ministério profético, ele dá a direção para trazer para perto, para trazer cura, para fechar a brecha. E não para simplesmente massacrar, como muita gente pensa e faz. Para se impor, para mostrar poder, para mostrar que tem alguma coisa e de Deus não tem nada nesse negócio. Né? É um dos ministérios mais tremendos de amor, de importância. Gostou da fala aí, né, Alva? Boa, né? Vamos lá então. E dons, 1 Coríntios 12. Pode falar. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dom de curas. E tem outros ainda, tem outros dons ainda que a Bíblia fala. O dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom da fé, né, o dom de cura. Tem outros ainda que a gente pode ter, né? O que mais? Romanos 8,6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então o Espírito Santo te traz paz. Lembrando, o que é paz, gente? Paz não é ausência de problemas. Paz é a certeza de que nós estamos num contexto de vitória. Por mais que a gente possa passar por um perrengue, aquilo já está resolvido. Você está em paz. A gente vê os grandes heróis da palavra, né? Vamos pegar um exemplo, o Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Você vê o Estevão apavorado, lá no livro de Atos? Foi preso, porque ele estava pregando o evangelho, estava falando do amor de Deus para os mestres da lei lá, e aí para os fariseus e tal, e aí pegaram, quando ele começou a falar lá algumas coisas, e falou que eles tinham matado Jesus, e aí os caras, não, e a Bíblia diz que ele estava como que o rosto dele cintilante. Estavam enterrando ele para apedrejar ele, e ele estava lá. E levando pedrada e dizendo, Senhor, não lhes impute esse pecado, mas Senhor, perdoar, eles não estão sabendo o que fazem. Ele estava em quê? Paz. Mas ele estava numa situação boa? Ele estava levando pedrada, estava morrendo ali, apedrejado, e estava em paz. A paz não é a ausência de problema. A paz é a certeza de que aquilo que você está vivendo já está resolvido. Você já venceu em Jesus. E isso, queridos, quem é o príncipe da paz? Jesus. Jesus. Só quem tem Jesus experimenta. Só. Amém? Amém. O que mais? Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Atributos de Jesus, né? Sabedoria, inteligência, fortaleza, conhecimento do Senhor. Os mesmos atributos que o Espírito Santo deu para Jesus, ele dá para nós. Cara, olha isso. Nem precisa falar mais nada aqui. É literalmente os poderes do Shazam, mano. Poder do Shazam. Literalmente. Fala sério. Literalmente, só fazer as coisas que são Fala, muito loucas. né? Olha só, os mesmos atributos que Jesus recebeu, eu e você podemos receber. Já pensou isso? Já parou para pensar numa doideira dessa?
Por isso que Jesus fala, né? E vós recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Ele disse: aquilo que desceu sobre a minha vida, aquilo, os atributos, sabedoria, inteligência, fortaleza, conhecimento, vai descer sobre vocês também. Aleluia. Por isso que vocês irão e farão ainda coisas maiores do que eu fiz. Olha isso, gente. Olha isso. Não precisa falar mais nada aqui, será que não sei Jesus também falou assim, né, mano? Vamos lá. Diz assim, ó. Eu vou, Pai, não vou deixar vocês só. Eu vou, Pai. Por hora que começou a falar sacanagem, meu caramba. É sacanagem. Amém? Ela quer falar. Desligar. Mas eu achei legal que ela falou que Jesus falou que não vai deixar a Eu gente não vou órfã, deixar né? vocês só. Eu vou, Pai, e daí eu vou enviar o Consolador, né? Que é o Espírito Santo. Olha que tremendo. Mentira, vou recolher a próxima aula, vou recolher o celular de todo mundo aí. Interessante que daí se cumpre lá em Atos 2, né? Revolução, mano, revolução! Vai atender. Se for Jesus, manda um abraço. No próximo grupo eu já tenho assunto. Revolução! Beleza. Pegar ovelha de jeito. Viva o comunismo! Vamos lá. De Atos 2? Ainda vai atender ali. Tem a gente já falou, na verdade, a continuação da personalidade lá. Bom, hein? Vamos lá, gente, continuando. E como é que se recebe o Espírito Santo? Ok, então a gente viu os atributos, a gente viu quem ele é, a gente viu que ele é uma promessa, a gente viu como que se recebe, mas o que recebe, né? Mas como é que se recebe? O que está lá em Mateus? Então um abre lá em Mateus 3, o outro em Gálatas 3 e 1 Coríntios. Quem abre lá em Mateus 3, 11? Eu batizo com água aquele que se arrepender depois de mim, porém virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. É Ele que nos batiza, né? E Ele é dado como um presente. Presente. Depois, Gálatas 3,14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Mediante a fé. Quem não tem fé não consegue receber, não consegue experimentar. É pela fé, queridos. Não adianta. E a fé... Oi? Com arrependimento. A fé com arrependimento. Mas assim, e a fé ela vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, queridos, se você tem dificuldade às vezes para ler a palavra, ouça a palavra. Ouça a palavra. Os aplicativos hoje têm ferramentas de áudio para você ouvir a palavra. Fala, Gu. Eu tava ouvindo num podcast, hoje indo pra aula, que é o Hub, né? Padrão. Merchan. E tipo, eu tava vendo de novo já tinha assistido esse podcast umas 3 vezes, mas é legal. Do Luca Martins. E tipo, ele tava falando sobre essa questão de fé e tal, que uma vez ele tava pregando e acho que foi uma das primeiras vezes que ele tava pregando e foi o primeiro milagre que ele fez, né? Aí veio um cara que era cadeirante, um negócio assim, e daí ele foi orar, né? Só que tipo, ele foi orar já tipo, mano, não vai dar certo, tá ligado? Sério. Aí tá. Aí ele foi lá e tal. Orou, eu não lembro se era cadeirante, mas vamos lá. O cara enfermo tinha um problema, ele orou. Tipo, sem convicção nenhuma. Ele só foi lá e orou. Pum, o cara foi curado. Aí tipo. Ele não tinha convicção, mas ele se expôs, né? Então. Ele obedeceu, né? Tipo. Dá pra continuar. A fé, queridos, não é só, tem a questão da convicção, mas aí o Sérgio tem sempre uma palavra que é uma frase que ela é verdade, que diz: a obediência te leva onde a fé não alcança, lembra? A
obediência ela te leva onde a fé não alcança. Então, não foi o caso do Luca Martini. Ele talvez pudesse não ter fé, mas ele obedeceu. Estava obedecendo o pai dele, pediu. Né? Então, obedeceu, então o que Deus fez? Ele abençoou. E aí isso gera fé. Claro, porque você não tinha, meu Deus, eu vou orar aqui, ela está numa situação que precisa, tá, mas mas não sou eu, é Deus. E eu oro por ela. De repente ela é curada, não fui eu que fiz. Por mais que eu não tinha, por isso que as pessoas, por isso que a gente não ora. Por isso que muitas vezes a gente passa por um aleijado, a gente passa por uma pessoa doente, uma pessoa enferma, e a gente não ora por ela. Porque a gente não crê que não somos nós que vamos fazer, e a gente quer imputar essa responsabilidade a nós, mas a palavra diz que nós devemos orar. Quando eu vou orar por uma pessoa, isso, por exemplo, num hospital, às vezes chama a gente para fazer visita em hospital. Você vai chegar num hospital, às vezes a pessoa já foi desenganada. O médico já disse, dessa noite ela não passa. Tu vai chegar lá, o que a Bíblia diz? Que nós temos que orar, declarar vida. E aí você chega, ó, meu querido, quero dizer algo para você, eu vou orar por você, porque a Bíblia diz que nós temos que orar, e não é a minha vontade, não é, mas Deus pode te curar. Deus pode te tirar daqui agora. Mas eu tenho que orar. Meu papel é orar. Não quer dizer que vai acontecer. Mas pode, eu tenho que crer. E você vai e declara. Agora, tem pessoas que às vezes vão orar pelas pessoas, não, porque tu está curado e tu pode levantar, e levanta e anda e tal. Gente, isso já deu tanta confusão, porque a pessoa não foi curada. E não é poder da mente. Pensa ali, que tal que tu vai andar. Não é assim. Ou é curado, ou não é curado. Se não foi curado, você declara a cura, eu te declaro curado em nome de Jesus, ela pode de repente sair dali e ser curada. Ou não. E teve um caso de uma mulher que estava grávida de gêmeos, né? Aí ela foi fazer ultrassom. Aí o médico olhou, ele viu, olha, tem só um coração batendo. O outro coração não está batendo. E na hora ela começou a declarar, ela falou, em nome de Jesus, Senhor, faça esse coração bater. Faça esse bebê bater esse coração. E na hora que o médico foi colocar o aparelhinho lá do ultrassom, e o coração começou a bater na hora. Aí o médico ficou... Se converteu. Não, ela não falou que o médico se converteu. Mas ela deixou de ser ateu. Testemunha, assim, eu achei extraordinário. Assim. Mas gente, é isso mesmo. A gente tem que orar, a gente tem que declarar. Não somos nós que curamos. Não. Mas se nós não declararmos, se nós não liberarmos a palavra, não vai acontecer sozinho. Não vai. Deus precisa de pontos de contato. Por mais que você, o Luca Martini quem não conhece, é um menino que ele é um evangelista que ele experimenta, ele fala muito sobre isso. Que ele vai, Deus teve um outro testemunho que Deus mandou ele entrar numa lotérica, uma casa lotérica, cheia de gente. Mas daí? Cheia de gente. Não. E aí, ele disse, Deus, mas o que? E fala do meu amor lá dentro. Fala que eu posso curar. E ele chegou lá e chegou a galera toda lá, chega, dia de pagamento, né? E começou a falar de Jesus e falou para as pessoas, ó, eu creio num Deus poderoso, assim assado, que Ele cura e Ele liberta e Ele pode curar você. Nisso tem uma mulher sentada com muleta, umas pernas que não caminhava. Disse, então veio orar por mim. Pessoal, você começou, né? E aí, não sei o que, começou a tirar sarro do cara. E ele foi, né? Deus me mandou aqui, então nós vamos ver a glória. Ele deu uma de Elias, né? Vamos montar o altar agora, vocês vão ver. Agora nós vamos ver pegar fogo aqui. Chegou no cara, na mulher lá e pôs a mão e agora eu declaro em nome de Jesus, tu vai andar e levanta-te e anda, a mulher. Cri, cri. Cri, cri. Nada. Senhor, em nome de Jesus, e todo mundo olhando, e os pessoal... Brasileiro. Ele já começou e tal, e 3 vezes nada. Aí ele olhou e disse... Aí, olha o que passou no coração dele. Deus, por que tu fez isso comigo? Fez eu passar essa vergonha. Tu me mandou vir aqui, falar quem tu és, e eu sei que tu curas. Eu na verdade estou sendo humilhado aqui. Aí o Espírito Santo falou assim para ele, não foi tu que morreu por elas. Não é o teu nome que está em jogo. Aí,
essa mulher chamou ele, essa mulher que ele orou chamou ele e disse assim: moço, eu quero dizer uma coisa. Eu estou desviado da igreja há muitos anos. E eu nunca vi um jovem com tanta fé como você. Eu quero dizer que eu estou arrependido e eu estou voltando para a casa de Deus. Hoje mesmo eu vou voltar para a igreja, porque eu me senti tocada pela tua fé, pela tua oração. Por mais que eu não fui curada aqui, mas eu fui curada aqui. Mission complete. E ela levanta com as muletas e vai para a igreja. Ela volta para a igreja. E é o Espírito Santo. As pessoas podem não ter entendido. Mas o que era mais importante? A cura das pernas ou a cura da alma? A eternidade, né? Eternidade. Reconciliação. Né? Então, queridos, a gente tem que orar. Se você tiver uma oportunidade, o Espírito Santo falar para você, não tenha medo. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de orar. Amém? Oi. Essa questão de orar, eu estava até falando com a Fátima, né? Quantas pessoas às vezes a gente deixa, né? Por a gente achar que é coisa da nossa cabeça. Uma vez, foi a primeira vez assim, que eu orei por alguém, meio que empurrada assim, né? Vem aqui que Deus falou que tem que orar por ela. Aí eu falei: Jesus amado, o que eu vou falar para essa mulher? Mas eu sabia o problema dela. Isso foi no domingo, na terça-feira ela ia fazer a cirurgia da retirada da mama, porque ela tinha um câncer, já estava tudo. Na terça-feira ela ia. Aí eu peguei e orei para aquela mulher, mas assim, eu falei: eu nunca orei com tanta fé na minha vida, sabe? E orei por ela e Deus trouxe uma palavra assim. Eu entreguei aquele versículo para ela, ela falou assim: amém, Paty, eu recebo. E na hora que eu orei, passei a mão assim nela, sabe quando tu sente que parece que tu sente na mão assim, que tu tira alguma coisa? Sim. E o Espírito Santo falou assim: bicho, só joga fora. Orei, saí, fui para outra, né? Da igreja estava cheia. Aí a mulher foi fazer uma cirurgia, tudo, na outra semana veio a ordem dela. Quando eles foram funcionar o seio dela, não tinha mais nada. Não tinha mais mas a nada. cicatriz ainda estava ali. Glória Aí a eu Deus. pensei assim: meu Deus, Senhor, não é para mim agradecer, mas quantas pessoas eu já deixei de orar? Por quantos eu já deixei de orar? Por quantos? Gente, é com qualquer um. Você está com a sua cabeça, você está num dia mal, você está com a cabeça longe, nós somos seres humanos. E aí a gente deixa muitas vezes de cumprir o propósito porque a gente não está naquele momento ligado. E o reino perde com isso, pessoas perdem com isso. E quem que nos ajuda? O Espírito Santo, ele faz o papel dele. Ele lembra, ele fala, ele diz: ó, faz isso, faz aquilo, e a gente não obedece. Depois, 1 Coríntios 2. Quem lê lá para nós? Nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que tremendo. Gratuitamente. Recebemos gratuitamente. Quem já pagou o preço? Jesus. Ele pagou o preço, né? Sem forçar. Tem um irmão que falou que chegava, a gente já passou por isso, né? O negócio de orar pelas pessoas e burlando assim a cabeça para trás para cair, né? Não, mano. Você queria dar spoiler, eu acho que eu já vi o pastor Sérgio fazendo isso, pai. Meu, cara. O Baso ministrou sobre isso. Então, essa parte pula aí. Muito estranho. E outra, pela nossa vontade, é um ato de querer, ter fé que Ele habitará em nós. Amém? E aí, nosso relacionamento com Ele, Atos 7,51. O que diz lá? E outro já vai abrir em 1 Tessalonicenses 5. Povo rebelde, obstinados de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha só. Você sabia que uma vez, gente, eu ouvi um irmão, uma igreja, e eu estava contando para ele que eu tinha tido uma experiência com o Espírito Santo na igreja, logo que eu era recém-convertido também, e ele falava assim: não, irmão, lá na igreja a gente não deixa o Espírito Santo, por quê? Porque Deus nos deu um espírito de ordem,
E o Espírito Santo, ele faz o que ele quer. Bagunça tudo. Não pode, não. Ele falava bem assim, o pai dele era pastor. O pai dele era pastor, olha a mentalidade dele. Não, tem que ter ordem. Já pensou? O Espírito Santo dominar ter o culto? Não tem mais culto. Quantos anos o bicho tinha? Sabe, nada inocente. Quantos anos o bicho tinha? Não, o cara já era adulto já. Pô, mano, o Gui fala assim, velho. É. Tá bem. 1 Tessalonicenses. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Apagar o espírito é o que? É fazer com que ele não exista. É desprezá-lo. Agora imagina aquilo que tem ciúme de você desprezar. Misericórdia. Né? Então é algo assim, a palavra de Deus ela trata assim dos limites, né? Deus dizendo que tem ciúme de você, ou seja, que ele depende de você. Quem tem ciúme é quem tem uma dependência muito grande, emocional. Deus dizia que é dependente emocional de você. Olha que forte isso. E na verdade não é isso. Mas ele nos ama tanto que ele criou essa dependência, que existe essa dependência. É difícil de entender. E ao mesmo tempo nós desprezamos, nós podemos apagar isso. Nós podemos ir contra isso, nós podemos, lidar com desdém. E por final diz assim: você deseja ser batizado com o Espírito Santo? Quem deseja ser, quem não é batizado? Quem gostaria de ser batizado aí? Acho que a maior parte aqui é batizado com o Espírito Santo, né?